Primeiro, senhor presidente, eu creio que nós poderíamos dar um espaço de tempo maior para iniciarmos esse debate sobre um projeto tão importante como é o projeto de lei relativo aos precatórios. Eu tenho aqui em mãos o projeto de lei da Câmara número 57, projeto de origem, que estabelece a possibilidade do governo federal lançar mão dos recursos do dinheiro depositado na rede bancária relativos aos precatórios, ou seja, recursos que têm dono, que pertence ou a pessoas físicas ou a pessoas jurídicas, senhor presidente. Nós iniciamos o debate dessa matéria, já estamos debatendo a matéria há algum tempo no âmbito das comissões e, algum tempo atrás, debatemos também os precatórios relativos aos governos dos estados para a utilização dos governos dos estados. Entretanto, o que nós estamos fazendo agora é discutindo os precatórios para serem utilizados pelo governo federal, senhor presidente. E ontem o debate foi tão importante, senador Paulo Paim, senadora Fátima Bezerra, que a Comissão de Assuntos Econômicos solicitou vistas coletivas do projeto. Nós lá, naquele momento, tínhamos condições, porque tínhamos número de parlamentares, para derrotar o projeto caso fosse analisado, em decorrência das inúmeras críticas que foram feitas não só ao conteúdo objetivo do Congresso, mas ao seu aspecto relativo à constitucionalidade, porque esses recursos, senador Otto, são recursos privados, grande parte deles recursos oriundos de decisões judiciais e que e o dinheiro está devidamente depositado conforme decisões proferidas anteriormente. O Estado brasileiro, nem mesmo, o governo brasileiro, nem mesmo através de uma autorização legislativa, teria como acessar esse tipo de recurso. Não há como, é completamente inconstitucional. Então, primeiro aspecto negativo em relação a esse projeto é exatamente esse. O segundo aspecto, senhor presidente, qual é o real objetivo do governo de querer utilizar esses precatórios? O que o governo pretende nada mais é do que colocar no caixa da União, senador Paim, um pouco mais de aproximadamente 8 bilhões e meio de reais. Por que colocar no caixa da União 8 bilhões e meio de reais? Será que é para aplicar na área de saúde? Aplicar na área de educação? Não. É para tentar recompor as finanças públicas, que estão completamente desorganizadas, fora de controle. Vejam os senhores e as senhoras. Ano passado aprovou-se a LDO para este ano, a Lei do Orçamento Anual para este ano de 2017. E foi previsto num projeto de lei original, o maior déficit que já foi previsto na história da República nos últimos tempos. 139 bilhões é a previsão para o déficit fiscal deste ano do governo federal. Pois bem, hoje, os analistas, os economistas, e de acordo com a avaliação da queda frequente e significativa das receitas, hoje já se prevê, senadora Lívci, um déficit de aproximadamente 167 bilhões de reais acumulado no ano de 2017. Somente no mês passado foram 30 bilhões. 30 bilhões de reais. Então, o objetivo do governo qual é? Pegar um dinheiro que não é seu, para fazer caixa. Ora, senhoras e senhores, isso, além de ser completamente inconstitucional, ilegal, é amoral também, porque, veja, isso, em outras palavras, nós poderíamos caracterizar como uma grande pedalada. Aliás, como o dinheiro não é do governo federal, o dinheiro tem dono, tem proprietários, o dinheiro, e o governo quer pegar, senador Humberto, isso nada mais do que é uma operação de crédito. Isso seria uma operação de crédito. Só que operação de crédito não pode ser feita pelo governo, não pode. Então, veja, exatamente aqueles que diziam que o governo anterior gastava indiscriminadamente, que o governo anterior fazia uma gastança desnecessária, são exatamente esses que hoje não dispõem de recursos para a área de educação, não dispõem de recursos para a área de saúde, mas estão liberando mais de 4 bilhões
para emendas parlamentares. Emendas, sobretudo, para os deputados federais, as deputadas federais da base, cujo objetivo do governo nada mais é do que arregimentar votos suficientes para que a Câmara dos Deputados não permita a abertura de processo contra o presidente Temer. Eu quero dizer que vim da Câmara, conversei com vários deputados federais e o clima hoje na Câmara dos Deputados, senadora Lídice, é um clima que tratam o presidente Temer como o presidente do passado. Já estão trabalhando a sucessão do presidente Temer. Então, não dá para votarmos um projeto tipo esse. Nós vimos intervenções extremamente corretas, mais do que corretas, intervenções que são muito coerentes com posturas recentes. O senador Ferraço, que aqui está, o senador Ferraço fez uma dura crítica e correta ao projeto, uma dura crítica. O senador Armando Monteiro também fez uma intervenção corretíssima, defendendo o interesse do setor privado, mas não há problema. O que nós não podemos fazer é permitir que o Congresso Nacional, o Senado principalmente, aprove à torto e direito projetos de leis que são ilegais. E projetos de leis cujo objetivo não são objetivos nobres. Se o governo está com um problema de caixa, se o governo fez a sua base aprovar uma lei do teto, estabelecendo o teto, e agora não consegue cumprir, não é cometendo novas e outras ilegalidades que o governo vai conseguir cumprir. Vejam, aprovaram ano passado, e muitos dos nossos colegas diziam, quando nós criticávamos o projeto da limitação dos gastos públicos, porque limita só na parte dos investimentos e nas áreas sociais. Os gastos financeiros, esses não estão limitados. Quando fazíamos essa crítica, muitos dizem, mas a população não sabe bem o que é isso, e votaram, aprovaram. E agora nem eles sabem o que fazer com esse texto constitucional, porque até agora, segundo levantamentos oficiais, o governo já gastou o dobro daquilo que deveria gastar e que está autorizado pela emenda constitucional número 95. Então, qual a fórmula que eles buscam para resolver um problema e que não é a resolução do problema, é para tapar um buraco? Porque esse projeto não resolve problema nenhum. Além de criar um grande problema institucional, um grande problema legal, porque, obviamente, o projeto vai esbarrar no Supremo Tribunal Federal. Além disso tudo, o projeto não resolve o problema do país. O projeto vai injetar em torno de 8,5 milhões no caixa da União. Apenas isso, tapando um buraco para uma crise que é muito maior do que essa, para uma crise que é muito mais significativa. E, olha, eles estão com tantos problemas, senadora Lídice, que, na iminência de não conseguirem aprovar a reforma previdenciária, o que é que eles estão dizendo já, senhores senadores? Que vão cancelar, vão acabar o pagamento do bônus para os trabalhadores brasileiros, aqueles que ganham até 2 salários mínimos e que recebem anualmente uma cota, uma parcela do PIS/PASEP. Vão acabar. Segundo eles, essa economia seria de aproximadamente 17 bilhões de reais. Ou seja, não dá para aprovarmos um projeto que, além de ser ilegal, é um projeto que não vai contribuir com as finanças, com a melhoria da situação financeira, não vai contribuir com a política fiscal do Brasil. Pelo contrário, só vai trazer mais instabilidade. Então, é por isso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que eu venho, nesse primeiro momento, espero o senador Cássio ter uma segunda oportunidade de falar, de vir à tribuna e falar de forma mais organizada em relação a esse projeto de lei que consideramos extremamente negativo para a saúde das finanças públicas. Muito obrigada.